Sob as águas calmas do Japão, repousa um segredo antigo que desafia tudo o que sabemos sobre o passado. Inscreva-se no Maktub History e desvende esse enigma. Em 1986, um mergulhador buscava tubarões quando se deparou com algo impossível, uma estrutura colossal de pedra. Monolitos imensos, terraços perfeitamente alinhados e ângulos retos que parecem esculpidos por mãos humanas. O monumento de Yonaguni ergue-se do fundo do mar como uma pirâmide esquecida pelo. Para muitos geólogos, as formações são geométricas demais para serem obra do mero acaso da natureza. Se foi construído por uma civilização perdida, estamos falando de uma engenharia que existiu há mais de 10.000 anos. Isso colocaria este santuário subaquático no final da última era do gelo, quando os níveis do mar eram muito mais baixos. A comunidade científica se divide em um debate acirrado que já dura décadas. De um lado, cientistas afirmam que o arenito local se fragmenta naturalmente em linhas retas. Do outro, arqueólogos apontam para detalhes que a erosão marinha jamais conseguiria replicar. Como explicar degraus perfeitos que levam a lugar nenhum, esculpidos na rocha maciça? Exploradores encontraram marcas que se assemelham a ferramentas de corte e entalhes de drenagem. Mais intrigante ainda é uma escultura que lembra o rosto de um jaguar ou de um soberano antigo. Seria Yonaguni a prova definitiva de que uma grande catástrofe global apagou o passado da humanidade? Mitos japoneses antigos falam de Mu, o continente perdido que afundou no Oceano Pacífico após um grande cataclismo. As lendas e a geologia parecem se cruzar neste ponto isolado do mapa asiático. Se mergulharmos mais fundo na estrutura, encontramos um corredor estreito cercado por duas paredes imensas. A disposição desse espaço lembra perfeitamente as entradas de templos sagrados de civilizações terrestres. Professor Masaaki Kimura, o principal defensor da teoria artificial, passou anos mapeando cada centímetro da rocha. Ele afirma ter identificado marcas de estacas usadas para rachar blocos de pedra gigantescos. Além disso, ele aponta para a existência de uma estrada circundando o monumento principal. Como a natureza criaria uma via pública perfeitamente plana ao redor de uma montanha? Os céticos argumentam que as fortes correntes marítimas da região moldaram o arenito macio ao longo de milênios. A ação implacável das ondas e os terremotos frequentes no Japão poderiam criar fraturas geométricas. Mas essa explicação falha em justificar a simetria perfeita encontrada em lados opostos da estrutura. Se for uma fraude da natureza, ela operou com a precisão de um arquiteto mestre. Para compreender a escala, o monumento tem mais de 200 metros de comprimento e 30 metros de altura. Se estivesse em terra firme, seria considerado uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Escondido no abismo, o monumento permanece protegido do turismo de massa e da destruição humana. Mas quem seriam os construtores capazes de erguer algo tão grandioso antes da aurora da história escrita? Alguns teóricos sugerem que Yonaguni fazia parte de uma rede de monumentos globais conectados. Sua orientação astronômica parece se alinhar com eventos celestes específicos do passado distante. Ao final da Era do Gelo, o derretimento abrupto das geleiras causou um aumento drástico e repentino no nível dos oceanos. Cidades costeiras inteiras teriam sido submersas em questão de séculos, virando mitos. A história da humanidade pode ser muito mais antiga e cíclica do que os livros escolares ousam admitir. O que mais estaria escondido sob os oceanos, cobrindo 70% do nosso planeta? Mergulhadores que visitam o local relatam uma atmosfera de reverência e mistério quase espiritual. É impossível flutuar ao lado dessas paredes colossais sem questionar nossa própria linha do. O governo japonês se recusa a declarar o local como patrimônio histórico oficial. Sem o reconhecimento do Estado, pesquisas arqueológicas oficiais em larga escala não recebem financiamento. Isso deixa o monumento de Yonaguni em um limbo científico, dependendo de exploradores independentes. A cada nova expedição, novos detalhes emergem e dividem ainda mais as opiniões dos especialistas. Recentemente, amostras de matéria orgânica incrustada na rocha foram coletadas para testes de carbono. Os resultados sugerem que a estrutura esteve exposta ao ar livre pela última vez há mais de 11.000 anos. Essa data coincide perfeitamente com as histórias sobre o grande dilúvio encontradas em centenas de culturas distintas.
Seria este o monumento de uma civilização pré-diluviana que a ciência insiste em ignorar? As respostas continuam submersas no silêncio do mar, aguardando tecnologia avançada para serem reveladas. Enquanto o enigma persiste, Yonaguni permanece como um monumento à nossa profunda ignorância sobre o passado. A verdade pode estar mais perto da superfície do que imaginamos, esperando o momento certo para emergir. O passado guarda segredos que desafiam nossa realidade. Inscreva-se no Maktub History e descubra os segredos que o escondeu.